Judite Souza entrevista o candidato à presidência da República, Fernando Nobre. Esta terça-feira, logo a seguir ao telejornal, na RTP1. Hoje, o meu convidado na grande entrevista é Fernando Nobre. Muito boa noite, Dr. Fernando Nobre. O BPN entrou em força nesta campanha presidencial. Hoje, Manuel Alegre desafiou o candidato Cavaco Silva a tornar públicos os contratos de compra e venda das ações da Sociedade Lusa de Negócios. Qual é a sua posição sobre este caso que está a adquirir uma grande dimensão política? Eu repito, já disse e direi algo mais. O BPN, efetivamente, em termos financeiros no nosso país, é um buraco tremendo. Sabe-se que por injeção direta ou por cobertura de empréstimos já vão cerca de 5 mil milhões de euros, mais do que o Orçamento de Estado deste ano vai cortar. Por isso há aí um caso para resolver. Quanto ao caso específico do professor Cavaco Silva, eu tenho dito, eu não entro em ataques, é dominé, homem a homem, ao caráter da pessoa. Se algo tem de ser esclarecido, esclareça-se. Acho que nós temos serviços competentes no país, nomeadamente judiciais, embora haja a responsabilidade política e a responsabilidade civil, mas acho que, chegado a este ponto... Mas o Fernando Nobre tem dúvidas ou não tem dúvidas que gostasse de ver esclarecidas? Eu acho que o professor Cavaco Silva, chegado a este ponto, e gostaria que a candidatura, que o debate presidencial não se tivesse encaminhado para aí, porque, enfim, entramos num lodaçal que é esquisito, e há vários candidatos que deveriam ter muita atenção, porque também têm bastantes telhados de vidro. Mas chegado a este ponto, acho que o professor Cavaco Silva terá que explicar algo. E o que é que acha que ele tem exatamente que explicar? Explicar, muito sucintamente, tem que comprar as ações e tem que vender, ponto final. Se as ações deram o lucro que deram, isso é um assunto interno do banco e o banco se explica. E quais são os candidatos que têm telhados de vidro, Fernando Nobre? Todos nós temos telhados de vidro, porque ninguém é santo nesta terra. Somos todos cinzentos, ninguém é branco. Eu acho que antes de atirarmos pedras aos outros, devemos pensar se também não merecemos receber algumas pedradas. O Fernando Nobre considera que Manuel Alegre, Defensor Moura e Francisco Lopes estão a fazer um ataque de caráter a Cavaco Silva? Eu teria preferido que nesta candidatura presidencial discutíssemos projetos, ideias, valores para o país, coisas que efetivamente o povo português está à espera, que os jovens estão à espera, que as mulheres estão à espera, que os idosos estão à espera, que os empregados estão à espera. E foi nesse sentido que eu avancei para esta candidatura, para avançar com propostas, com ideias, com valores, porque é isso que o nosso povo está a precisar como de mão para a boca. Mas acha que então a campanha está a ser contaminada por um caso que cega ao arrepio desses valores de fala? Sim, acho que sim, e vai impedir que se discutam exatamente as coisas que importa discutir para o povo português. Portanto, estamos perante uma bomba, ao retardador, como hoje alguém lhe chamou. Pode ser, gostaria, sinceramente, por aí não se fosse, porque, sinceramente, eu candidatei-me por outras razões, para a credibilização da política, do setor da política. Acho que merece credibilização e cada vez mais, infelizmente. Como é que o homem que surgiu nesta campanha presidencial como dizendo-se fora do sistema político esteve nos últimos 10 anos a integrar comissões de honra e a apoiar gente da esquerda à direita? Não é isto algo incoerente? Não, de todo, porque eu sou um ser livre, não sou sectário de todo, e em 4 momentos precisos da minha história e da história do país eu entendi que aquelas pessoas podiam representar uma solução num momento específico. Dr. Durão Barroso, arrependi-me, já o disse porquê, é público, a questão do Iraque e a questão de se ter demitido como se demitiu do Primeiro-Ministro para ir para Bruxelas. Ponto arrumado. Acha que ele fugiu do país? Sim. Acho que não foi um comportamento digno de um Primeiro-Ministro de Portugal. Os outros 3 candidatos que eu apoiei, Dr. Mário Soares, não me arrependo, nas últimas presidenciais, o Miguel Portas para o Parlamento Europeu, porque entendi que era bom que no Parlamento Europeu houvesse vozes dissonantes, porque o unanimismo a mim perturba-me. Eu gosto de ouvir opiniões contraditórias. Quanto ao Dr. António Doria Capucho em Cascais, que é o Conselho onde moro, não me arrependo. Fernando, mas o apoio em si mesmo também é uma forma de compromisso político. É o reconhecimento de um trabalho feito por alguém e talvez a perspectiva de um outro caminho possível.
Nos 4 candidatos que eu apoiei, a título pessoal sempre, porque sou um cidadão, o facto de ser um médico humanitário não impede que eu seja um cidadão e que assuma, sempre que eu entender assumir, uma posição frontal, como eu tenho assumido, e a razão de ser desta candidatura também. Lembrou aí que há 5 anos apoiou Mário Soares. Por que considera um insulto dizer-se que foi influenciado por Mário Soares para avançar agora nesta corrida presidencial? É um insulto para o meu caráter. E a Judite, a doutora Judite, sabe, conhece-me, nós estivemos juntos na fronteira entre o Zaire e o Ruanda em 94, e sabe que eu chego aqui em Kinshasa e 2 dias depois estou com um avião cheio com a equipa a aterrar em Goma, na fronteira com o Ruanda. Sabe que eu sou um operacional e sabe que eu só tomo as decisões que eu tenho que tomar e nunca ninguém as tomou por mim. O insulto foi ao meu caráter, porque eu tenho um percurso de vida que fala por mim e eu não sou pessoa para ser empurrado, seja por quem for. Mas podia ter havido uma palavra de estímulo e isso não pode ser considerado um insulto. Não, porque se houve palavras de estímulo, elas vieram de outros quadrantes, de outras personalidades do país. Eu costumo dizer, depois desta candidatura, hei de escrever um livro, quando a poeira assentar, e aí direi todos os estímulos que eu recebi de muitas outras personalidades. Mas Mário Soares não lhe disse para avançar, mas também não lhe disse para não avançar. Não, salientou-me 2 enormes dificuldades, efetivamente, a questão das assinaturas e a questão dos financiamentos. E foram duas questões foram resolvidas graças a um enorme voluntariado. Como sabe, o Facebook é uma arma sem a qual eu não poderia ter sido candidato. Nem não poderia ter arranjado o voluntariado que arranjei, por isso não teria recolhido, como recolhi, para cima de 16 mil assinaturas, e não podia ter tido o apoio de donativos de pessoas particulares. Fernando Nobre, explique-me esse impulso interior que o levou a andar a perguntar a dezenas de pessoas se era algo estapafúrdio candidatar-se à presidência da República, com a sua mulher e os seus filhos mais velhos a dizerem-lhe, os seus irmãos a dizerem-lhe não se meta nisso, a sua mulher, inclusivamente, segundo li na imprensa, a dizer que o Fernando ia passar do estial à besta. O que é que leva a um homem que tem uma vida tão cheia, que já esteve em mais de 160 países, que provavelmente hoje estaria no Haiti ou num país, enfim, a precisar da sua ajuda como médico, a entrar naquilo que alguns consideram ser esta aventura presidencial? Um imperativo de consciência. Da mesma maneira, quando eu era médico académico, universitário, a seguir uma carreira docente na Universidade Livre de Bruxelas, eu entendi que a minha carreira de médico deveria ser outra, à revelia do que queria o meu pai. Meu pai queria que eu fosse hoje um catedrático de cirurgia em Bruxelas. Eu entendi que a minha profissão, eu que tinha tido tanta sorte na vida, tinha tanto recebido, eu tinha que pôr isto ao serviço daqueles que tinham recebido menos do que eu. E por isso não foi por acaso que eu abandono uma carreira universitária em Bruxelas para seguir uma carreira humanitária. Foi um imperativo de consciência enquanto cidadão. E agora também é um imperativo de consciência. E é um imperativo de consciência para com o meu país que tanto me deu. Repare, eu tive uma infância felicíssima no Portugal ultramarino, Angola, felicíssima. Eu, desde que regressei a Portugal, desta feita continental, há 25 anos, eu, do nada, e com a receptividade e a sensibilidade e a humanidade de todo um povo, com toda a humildade, eu criei uma obra com milhares de outras pessoas que acreditaram na minha missão e na minha mobilização. Criei uma obra que só dignificou Portugal. A Assistência Médica Internacional. Dignificou Portugal no mundo e a Portugal. Isso é outro imperativo. Mas esclareça-me o seguinte, mas de que é que esse imperativo de consciência lhe vai servir? O que é que vai retirar desta candidatura se não vencer as eleições e se não conseguir passar a uma segunda volta? De que é que vai servir? Vai servir para algo de fundamental. Para já, esta é a única candidatura para a qual vale a pena votar, e vou-lhe dizer porquê. Porque esta é a candidatura que apela ao reforço de uma cidadania empenhada, ativa, interventiva, sem a qual não há democracia que perdure e sem a qual não há desenvolvimento. É fundamental que esta candidatura tenha uma votação expressiva e espero que a tenha. Porquê? Qual é o seu objetivo? O objetivo, eu costumo dizer, são os votos que os portugueses entenderem dar, porque terão acreditado nas minhas propostas e nas minhas mensagens. Mas se não obtiver essa votação expressiva, então será dramático. O que é que significará? Será dramático para o povo português. Isso quererá dizer que, possivelmente, para as próximas décadas, não haverá um outro cidadão que nunca pertenceu a nenhum partido político, nunca
fez carreira na função pública, que nunca foi deputado, que nunca foi governante, que nunca foi general, não haverá, possivelmente, nas próximas décadas, um outro candidato desejoso candidatar. E é fundamental que a cidadania... Mas o Fernando Nobre acredita que pode levar Cavaco Silva a uma segunda volta? Eu estou aqui para ganhar, doutora Judite, se me permitir. Eu estou aqui para ganhar, ninguém tenha dúvida. E eu vou a uma segunda volta com o professor Cavaco Silva. E mais, eu sou o único candidato que numa segunda volta pode vencer o professor Cavaco Silva. E se isso porque não a minha pode ser, candidatura é uma candidatura desiludido? transversal. Não. Eu vou sair com a mesma dignidade com que entrei. Eu terei feito o meu dever, um dever de cidadania, um dever de um cidadão português que entendeu neste momento, porque se não o fizesse, considerar-se um covarde. E eu sabe que covarde não sou. E isso é a pior coisa que eu podia sentir em relação a mim mesmo, perante um desafio tremendo que o país apelava a que fosse enfrentado, eu desistir desse desafio. O Fernando chegou a pensar em desistir? Como sabe, esta candidatura já leva 10 meses e meio. Eu sei, foi anunciada em fevereiro. Foi a primeira, em dia 19 de fevereiro, no Padrão dos Descobrimentos. Uma candidatura como essa é uma candidatura extremamente difícil. Não é por acaso que em 100 anos da República é a primeira vez que um candidato, com o meu perfil, se candidata e chega a ser candidato à presidência. Em que momento da é República. que pensou que não valeria a pena seguir em frente? Em momentos, sabe, uma candidatura como essa, ganhamos muitos amigos, perdemos alguns pelo caminho, ganhamos desilusões também, e há desilusões que doem, mas isso eu guardo para mim, e um dia mais tarde hei de recordar. Fernando, ganhou mais amigos ou perdeu mais amigos? Ganhei muito mais. Deve e haver. Ganhei muito mais, porque repare, volta ao meu Facebook, que foi a peça fundamental na minha candidatura. Eu estou a caminho dos 31 mil apoiantes no meu Facebook. Algo espantoso. Os cidadãos acreditam que algo pode acontecer no nosso país. Porque é fundamental que na Presidência da República esteja um cidadão como eles, um cidadão independente, um cidadão livre. Esses momentos de hesitação de que fala, promessas e expectativas que não se concretizaram, têm a ver com dificuldades financeiras? É verdade que o Fernando teve que hipotecar a sua casa no Estoril para pagar a campanha e dívidas de campanha? Não, ainda não está hipotecada, mas estarei disposto a ir até ao último sacrifício, eu e alguns irmãos meus, para fazer face a tudo que eu tiver que fazer face. Quanto é que vai custar a sua campanha? A campanha está avaliada em cerca de 800 mil euros. Repare que é uma campanha que começou há 10 meses e meio. Outros vão gastar muito mais em 2, 3 meses. E depois não se esqueça de uma coisa. Eu, enquanto candidato independente, quando compro um serviço, a minha candidatura, eu pago IVA. Os candidatos apoiados por partidos políticos não só receberão dos partidos políticos as quantias que puderem e quiserem receber, mas como os partidos políticos não pagam IVA. Isso quer dizer que só por isso o custo da minha campanha é honorado pelo menos em 20% com custo de IVA. Portanto, há uma discriminação. É evidente há. Repare, eu só posso receber donativos de particulares até o montante máximo, são 24 mil euros e qualquer coisa. Um candidato apoiado por um partido político pode receber desse partido político as quantias que ele entender dar, e os partidos políticos podem receber das empresas. Se isso não é uma discriminação, o que é? Portanto, o sistema está feito para que os candidatos apoiados pelos partidos políticos levem vantagem financeira sobre os demais. O Fernando Nobre, que tem dedicado a sua vida a causas humanitárias, como é que está a viver esta experiência, do ponto de vista estritamente humano? Extremamente enriquecedora. Eu que pensava já ter tudo visto, devo dizer que na minha vivência humana, na passagem que eu tiver por cá, eu já levo 59 anos, vai ser uma experiência extremamente marcante. Não saio de uma experiência como esta exatamente como se entrou. O que é que mais retém até este momento? Retenho que quando eu me candidatei, talvez mercê de alguma ingenuidade, mas embora a idade que eu já tenho, eu entendi que podíamos debater, volto ao início da nossa conversa, podíamos debater apenas valores, projetos, ideias para o país, porque eu tenho muitas ideias para o país. Portanto, entrou nisto com alguma ingenuidade, é isso? E ainda bem, e com alguma utopia, ainda bem, porque eu tenho ideias. Quando eu tenho ideias, dizem-me que um candidato presidencial não pode ter ideias. Ninguém como eu apresentou tantas ideias. Para os jovens, o Conselho de Estado para a Juventude Informal,
para as mulheres. Mas aquilo que dizem é que as suas ideias, ou uma grande parte das suas ideias, são irrealizáveis, tendo em conta os poderes do Presidente da República. E alguns até o acusaram, depois dos debates, de manifestar um grande desconhecimento dos poderes presidenciais. Como é que o Fernando responde a estas críticas? Mal seria que alguém se candidata a Presidente da República e não exprima para os portugueses as suas opiniões, o que é que ele pensa. Qual é o seu pensamento, se ele tem algum. E de todos os outros candidatos, se quer que eu lhe diga, tirando o meu colega defensor Amor e a questão da regionalização, eu não ouvi uma ideia para o país. Eu avancei pelo menos com uma dezena de ideias. Não quer dizer que eu as implemente, mas quer dizer que eu farei pressão. É essa a magistratura da influência. E a acusação de demagogia? Esta então faz-me rir porque é de um cinismo e de uma hipocrisia tremenda. Porque repare, se eu falo da minha vida é porque eu estou a falar da minha vida, como se eu tivesse nascido aos 59 anos. Quer dizer, os outros podem falar da sua experiência governativa, da sua experiência de deputados, de autarcas, de políticos. Eu não posso falar da minha vida porque estou a ser demagogo. Então vou falar aqui de rosas, também gosto muito. Acha que tem sido criticado por ter cão e por não ter, como se costuma dizer? Preso por ter cão e preso por não ter. Porque eu acho que, efetivamente, à presidência da República candidata-se um cidadão com ideias próprias e que será coerente com elas. E que com essas ideias fará a magistratura de influência que ele entende fazer. Deixe que eu lhe falo de três. Fernando Nobre, mas já agora deixa-me perguntar-lhe a propósito desta crítica da demagogia. Logo no primeiro debate com Francisco Lopes, que eu moderei, como é que foi pensada a história da galinha a propósito da pobreza? Não foi pensada. Podia-lhe falar, olha, do bolso do cartaz, podia-lhe falar, olha, da senhora da Nazaré, com uma reforma de 150 euros por mês a chorar. Depois sei que foi mal interpretado, porque um colunista muito inteligente até disse que a criança não deveria correr atrás para a galinha para apanhar o pedaço de pão, mas para apanhar a galinha. O que ele não sabe é que a galinha tem dono. E aí da criança que apanha uma galinha e que mata a galinha. Por isso ele tem que apanhar o pedaço de pão que vai no bico da galinha. Por isso há pessoas que falam de teoria, que não sabem do que estão-se a exprimir, são opinadores encartados e fazem parte de um sistema triturador. Eles não têm nenhuma experiência de vida. O que eu tenho a dar aos portugueses é a minha experiência de vida, que é uma experiência de vida singular, mas que é a minha. E eu tenho o direito, e arrogo-me esse direito, de falar dela, porque foi por causa dessa experiência e desse percurso de vida que eu sou o ser humano que eu sou hoje. Com muitas cicatrizes físicas e até morais. Qual foi a sua experiência de vida mais marcante como médico e como presidente da AMI? Numa que, não é por estar aí à minha frente, mas numa que partilhámos. Podia falar de Mogadishu, podia falar de Beirute. Mas, sem dúvida, em termos humanos, a pior de todas foi os campos refugiados na fronteira entre o então Zaire e Ruanda. Porque quando no meu campo, Kibumba, morriam para cima de 2.200 pessoas, e eu os digo que esteve lá. E quando um dia vou visitar o campo ao lado de Mukongo, e que uma médica espanhola me abre uma porta de um quarto, e que nesse quarto está uma pirâmide de corpos de crianças empilhados, são imagens que eu não vou esquecer. E vou-lhe dizer uma coisa. No terceiro dia depois de nós estarmos, toda a minha equipa estava em estado de choque. Porque perguntava-se o que é que estávamos ali a fazer, para que é que estávamos ali. E a única maneira que eu tive de os agarrar e de os manter lá 2 meses foi de lhes dizer: nós estamos aqui nem que seja para salvar uma vida, mas essa vida nós vamos a salvar. Porque uma vida não tem preço. Porque, efetivamente, foi um cenário, depois desse, eu costumo dizer, só me resta ver, e espero que não tenha que ver isso, o resultado de uma bomba atómica no nosso mundo. Fernando, ao longo da sua vida, conheceu presidentes da República, primeiros ministros. Qual é a personalidade política portuguesa que mais admira? Eu admiro um homem que já cá não está, não o conheci, e tenho o filho dele na minha Comissão de Honra de Santarém. Salgueiro Maia. Porque eu acho que os verdadeiros heróis, os puros, são aqueles que efetivamente não pedem nada em troca. O Salgueiro Maia, da República Portuguesa, podíamos falar do Afonso de Albuquerque, estou a falar da história contemporânea, foi talvez o herói mais maravilhoso que tivemos ter. Porque se ele não tem tido o caráter e a determinação na Praça do Comércio e no Largo do Carmo, ele podia ter dado o tempo para que o regime invertesse a situação. Fernando, se o convidarem para integrar as listas de deputados numas próximas eleições legislativas, aceitará? Não. Categoricamente, não. Esta experiência política vai ficar por aqui?
Não é para repetir? A idade ensinou-me a nunca dizer jamais. Não sei, tudo dependerá do povo português, o que ele entender, de que maneira que eu lhe poderei ser útil. Mas só há um lugar onde eu poderei ser útil à nação portuguesa. É na Presidência da República. Não fundarei nenhum partido político, não entrarei por fundações, coisa nenhuma. Já fundei coisas de cheio na minha vida e fundei algo que me enche as medidas, que é o meu quinto filho, que é a AMI, de que eu tenho muito orgulho. Mas quando diz que politicamente só vê como interessante e como ambição a Presidência da República, isso quer dizer que daqui por 5 anos poderá voltar a candidatar-se a Belém? Tudo dependerá se tiver saúde, se houver condições para tal. Agora vou-lhe dizer uma coisa, com total frontalidade. Repetir exatamente nos mesmos moldes essa experiência tão marcante, tão rica, mas também tão marcante como esta, com certeza que não. O que é que vai estar a fazer no dia 24 de janeiro? Se possível, irei para a Papua. Para a Papua Nova Guiné? Exatamente. É para aí que eu quero ir. Acha que esta sua... A menos que eu vá à segunda volta com Portugal Gavassi. Acha que esta sua entrada na corrida presidencial não o vai prejudicar como presidente da AMI, nem prejudicar a AMI? Não, de todo. E a prova é que a AMI tem feito um ano normal. Mal seria eu como líder, porque eu, se algo marcou a minha vida, foi lideranças. Eu liderei muita coisa e, sobretudo, soube dialogar e tomar decisões em momentos de crise muito, muito graves. E as pessoas entendem bem. O TT é um cidadão Fernando Nobre e o TT é uma instituição que serve dezenas de milhares de pessoas lá fora e milhares cá dentro, porque servimos muita gente cá dentro. Eu pus a AMI completamente de parte deste combate. A AMI não entrou neste combate. Deixem a AMI em paz, que ela é uma instituição que merece crédito, respeito, estima e até amor. No que me diz respeito, eu vou continuar a minha vida tal qual sempre levei, com frontalidade, com dignidade e com uma postura e com muito amor pelo meu país. Fernando Nobre, muito obrigada por ter estado esta noite na RTP. Eu estarei de volta amanhã para mais uma entrevista com os candidatos às eleições presidenciais. Estará aqui amanhã Francisco Lopes, apoiado pelo Partido Comunista Português. Boa noite.